Olá, seja bem-vindo a este vídeo sobre as matrizes. Meu nome é Nhaka, sou professor de matemática. Esta aula é de resolução de exercícios sobre o produto de matrizes. Meus caros, sejam bem-vindos a esta aula. Irei explicar a resolução desse exercício sobre a multiplicação de matrizes. Então, tem número 1, duas matrizes da linha da matriz A e a matriz B. É para calcular a matriz C, que é igual ao produto de A e B. Então, número 2. Tem esta matriz aqui, matriz A, matriz B, matriz C. Então, determine a matriz C, tal que determine x e y, tal que a matriz C é igual a A vezes o B. Então, indo ao primeiro exercício, é número 1. Então, é a matriz C, tal que C é a matriz A vezes B. Esse é o substituir onde tem C com a matriz onde tem na matriz C, onde tem A, substitua com a matriz A, onde tem B, substitua com a matriz B. Então, C vai ser igual aos elementos da matriz A, que é 1, 0, 3, 2, 5, 2, 1, 0, menos 2 e B. Então, fica vezes a matriz B, que é menos 1, 1, 0, 3, 2, 4. A última coluna é 1, menos 1, menos 2. Então, as matrizes são do mesmo tamanho. Para poder multiplicar, a multiplicação das matrizes nem sempre é válida. Depende da quantidade de linha e quantidade de coluna das duas matrizes. A matriz só é válida se o número de coluna da primeira matriz for igual ao número de linha da segunda matriz. Então, vamos a isso, esta multiplicação. Presta muita atenção. É um pouco trabalhoso, não é complicado, é trabalhoso. Então, a primeira coisa, para poder determinar o primeiro elemento daqui, o primeiro elemento da primeira linha e primeira coluna, deve fazer as multiplicações desta linha, da primeira linha, com os elementos da primeira coluna da matriz B e efetuar as sucessivas somas. Então, como é que vamos fazer isto? Então, multiplica o 1 vezes menos 1. Então, fica 1 vezes menos 1. Mais o 2 a multiplicar o segundo elemento da segunda linha. Então, vamos multiplicar essa toda linha por esta toda coluna aqui, depois de efetuar as somas. Então, fica 2 vezes o 1 mais o 1 vezes o 0. Então, aqui vamos ter o primeiro elemento da matriz A. Para ter o segundo elemento, vamos multiplicar esta linha com esta coluna aqui, a segunda coluna da matriz B. Então, vai ficar 1 vezes o 3 mais o 2 vezes este 2 aqui, mais o 1 vezes o 4. Então, aqui vamos ter o segundo elemento da primeira linha. Para ter o último elemento desta linha aqui, vamos multiplicar esta coluna, esta linha, com a última coluna. Então, fica 1 vezes o 1 mais o 2 vezes menos 1 mais o 1 vezes o menos 2. Então, é desta forma como é feita a multiplicação. É linha por coluna, linha por coluna, linha por coluna. Então, para poder ter os elementos da segunda linha, a linha base vai ser esta aqui, a segunda linha. Esta aqui, a segunda linha. Então, para calcular o primeiro elemento, vamos usar os elementos da primeira coluna. Para calcular o segundo elemento, usa-se a segunda coluna. Para calcular o terceiro elemento, usa-se a última coluna, que é a terceira coluna. Então, vamos a isso. Fica 0 a multiplicar o menos 1 mais o 5 a multiplicar o 1 mais o 0 a multiplicar o 0. Então, para poder ter o elemento, o segundo elemento, vamos usar já a segunda coluna. A linha é a mesma, porque estamos na segunda linha. Então, fica 0
a multiplicar o 3 mais o 5 a multiplicar o 2 mais o 0 a multiplicar o 4. Então, para poder ter elementos da segunda, o último elemento da segunda linha, usa-se a última coluna. Então, fica 0 a multiplicar o 1 mais 5 a multiplicar o menos 1 mais o 0 a multiplicar o menos 2. O menos 2. Então, já multiplicamos todos os elementos, já calculamos todos os elementos da segunda coluna, da segunda linha. Então, vamos aos elementos da última linha, que é a terceira linha. Então, para ter o último elemento, multiplica-se este elemento com a primeira, vamos trabalhar com a primeira coluna, para ter este elemento aqui. Então, esta linha com esta coluna. Então, fica 3 vezes o menos 1 mais o 2 vezes o 1 mais o menos 2 vezes o 0. Então, para ter o segundo elemento, a base é esta coluna aqui. Então, fica 3 vezes 3 mais 2 vezes 2 mais menos 2 vezes 4. Então, para ter o último elemento, a base é esta coluna aqui. Então, fica 3 vezes o 1 mais 2 vezes o menos 1 mais menos 2 vezes o menos 2. Menos 2 aqui. Aqui tem o menos 2. Então, agora é só calcular as multiplicações. 1 vezes menos 1 fica menos 1, mais 2 vezes 1 fica 2, 1 vezes 0 fica mais 0. Aqui fica o 0 vezes menos 1 dá 0, 0 mais 5. Então, aqui fica 0, mais aqui fica o 5 vezes 1 fica 5, 0 vezes 0 dá 0. Então, aqui fica 3 vezes menos 1 fica menos 3, mais 2 vezes 1 fica 2, menos 2 vezes 0 fica 0. Então, trabalhamos com a segunda coluna. 1 vezes 3 dá 3, mais 2 vezes 2 dá 4, 1 vezes 4 dá 4. Então, aqui fica 0, vezes 3 dá 0, 5 vezes 2 dá 5 vezes 2 dá 10. Aqui 0 vezes 4 dá 4, dá 0. Então, aqui 3 vezes 3 dá 9, mais 2 vezes 2 dá 4, mais 2 vezes, menos 2 vezes 4 fica menos 8. Então, vamos aos elementos da primeira, da última coluna. Então, é 1 vezes 1, 1 vezes 1 que dá 1, mais 2 vezes menos 1 fica menos 2, mais 1 vezes menos 2 fica menos 2. 0 vezes 1 dá 0, mais o 5 vezes menos 1 fica menos 5, mais 0 vezes menos 2 é igual a 0. Então, o último elemento vai ser 3 vezes 1 fica 3, mais 2 vezes menos 1 fica menos 2, e mais menos 2 vezes menos 2 fica igual a 4. Então, continuando, requer muita paciência e controlar os elementos, senão se perde pelo caminho. Então, continuando, é só
menos 1 mais 2 é igual a 1. 0 mais 5 mais 0 fica 5. Menos 3 mais 2 dá menos 1. Aqui fica 3 mais 4 fica 7. Fica 11. Isto aqui é 11. 0 mais 10 mais 0 fica 10. 9 mais 4 mais menos 8. Então, isto fica igual a 5. Então, aqui fica 1 mais menos 2 mais 2. Fica igual a menos 3. Aqui fica 0 mais menos 5 mais 0. Fica menos 5. Aqui fica 3 mais menos 2 mais 4. Isto fica igual a 5. É uma matriz 3 por 3. Sendo assim, já calculamos a multiplicação dessas duas matrizes, que é composta a matriz por 1, 5 menos 1, 11, 10, 5 menos 3, menos 5 e o 5. Então, agora vamos ao exercício de número 2. Então, considere as seguintes matrizes. A é composta por menos 1, 4, 2, menos 3. B é a matriz x e y, é a matriz das incógnitas. E o C é igual a 3, é composto por 3, a matriz é composta por 3 e menos 4. Então, é para calcular o valor de x e y tal que o C é igual a matriz A vezes B. Então, primeiro, a matriz C vai ser igual a vezes B. Então, onde tem o A é substituído com a matriz correspondente, onde vem B substituído com a matriz correspondente. Então, aqui está a matriz vezes a matriz B, que é x e y, né? Aqui também era só substituir, mas vamos substituir no segundo passo. Então, esta matriz vai ser igual à matriz C, que é composto por 3 e menos 4. Vai ser igual. Então, aqui o procedimento é o mesmo, multiplicar linha com as colunas. Então, a primeira linha será multiplicada por esta coluna aqui. Então, fica menos 1 vezes x mais o 2 vezes o y. Então, aqui fica 4 a multiplicar o x, fica 4 vezes x mais o menos 3 vezes o y. Então, esta matriz vai ser igual a matriz C, que é 3, aqui é menos 4, a multiplicar esta matriz das incógnitas, menos 1 vezes x, fica menos x, mais 2y. Aqui fica 4x menos 3y. Então, daqui formar um sistema e resolver as incógnitas x e o y. Então, para tal é igualar a este elemento ao primeiro elemento, igualar o 4 também ao segundo elemento. Então, fica 3 vai ser igual a menos x mais o 2y. Aqui fica menos 4 igual a 4x menos 3y. Então, organizando a equação, fica menos x mais 2y vai ser igual a 4x, 4x menos 3y igual a menos 4. Aqui é igual a 3. Então, para tal, podemos usar o princípio de equivalência, né? Multiplicar essa toda equação aqui por 2, por 4, não sei o que é, para ser o simétrico desta aqui. Então, vamos ter o novo sistema, menos 4x mais 8y igual a 12. Então, aqui fica 4x, 4x menos 3y.
y aqui mantém igual a menos 4. Então, isso somar usando o método de adição ordenada. Então, fica 0x vai ser igual aqui para ter o valor de y fica 8y menos 3y. Isto fica igual a 5. Y vai ser igual a 12 menos 4 fica igual a 8. Então, o y vai ser igual a 8 sobre 5. Então, y vai ser igual, não é um número inteiro, né? Não é um número inteiro. Então, aqui é mais, aqui, não é um número inteiro. Então, aqui mantemos o 8 sobre 5. Então, para poder achar o valor de x, é só escolher uma das equações aqui, seja esta aqui ou esta aqui, substitua por 5 sobre 8 sobre 5. Então, escolho a primeira equação, menos x mais 2y igual a 3. Então, aqui, menos x mais 2 vezes 8 sobre 5 vai ser igual a 3. Então, fica menos x mais 16 sobre 5 igual a 3. Então, multiplicar aqui por 5, aqui multiplica por 5, aqui multiplica 1, manter a equação em equilíbrio. Então, fica menos 5x mais 16 igual a 15. Então, isto aqui, quando passa para cá, subtrai. Então, fica menos 5x igual a 15 menos 16. Então, menos 5x vai ser igual a menos 1. Então, continuando, aqui fica multiplicando ambos os membros por menos 1. Aqui também por menos 1. Pois a incógnita não pode ser negativa. Então, fica 5x igual a 1. Então, x fica igual a 1 sobre 5. Então, a solução de x e y vai ser igual a esta matriz coluna, que o x é 1 sobre 5 e o y é 8 sobre 5. Então, sendo assim, já calculamos o exercício de número 2. Então, se gostou do vídeo, subscreva no canal, ponha o like, partilhe, ajuda o canal a crescer. Até mais.